Silêncio, tá, pessoal? Shalom, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida nesta noite de quarta-feira, quando estamos reunidos, sim, virtualmente, cada um na sua própria casa, para estudarmos a palavra de Deus e também dedicarmos tempo à oração. Como os irmãos percebem, estamos em casa, né, realizando esse culto a Deus, de estudo bíblico, de estudo da palavra, e agradecemos desde já a sua audiência. Envie esse link para outros irmãos, para outras pessoas, para que se lembrem realmente de que nós estamos cultuando ao Senhor. Que o Senhor, então, abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e, nesta hora, lembrar de irmãos nossos que estão passando por momentos de dificuldade e que estão também enfermos, irmãos que carecem realmente de uma intervenção do Senhor, não é? Já queremos dar graças a Deus pela nossa querida irmã Trielma, que já está de alta, já está em casa, para a honra e glória do nosso Deus, mas também precisamos orar, continuar orando por irmãos que ainda carecem da nossa oração, como é o caso da nossa querida irmã Dalila, que precisa realmente de uma intervenção de Deus na vida dela. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Vou pedir ao pastor Alessandro Petrucci para abrir sua câmera, abrir o seu áudio e orar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus, dando abertura, assim, então, ao culto dessa noite. E logo em seguida, nós vamos louvar o Senhor com a Nadine e com o Felipe. Vamos orar ao Senhor, pastor Alessandro. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez, Pai, podemos nos reunir. Obrigado, Pai amado, por essa plataforma, por essa maneira, ó Pai, que não nos deixa só. De uma certa forma, estamos juntos, te adorando, te servindo, bendizendo teu santo nome, Pai. Oro, Senhor Deus, pela vida do pastor Eduardo, que vai trazer a palavra aos nossos corações. Oro, Senhor Deus, pela vida do pastor Hélio, na condução do culto, Senhor Deus. Oro, Pai bendito, amado, por todos os pedidos que vamos fazer, pois temos certeza que o Senhor já está trabalhando, Pai. E de uma maneira bem especial, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, por ter nos tirado das trevas e nos colocado na tua maravilhosa luz, para que possamos enxergar e viver e entender tua perfeita e gloriosa vontade. Vem sobre nós hoje à noite, Pai. Fale aos nossos corações. Ó, Pai, é o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor nesse momento, cantando Tu és soberano. Aleluia. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Benício, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tu
sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Graças a Deus, que bênção. Esse Deus nosso, de fato, ele é tremendo, maravilhoso, e damos graças, né, a ele por tudo. Quero aproveitar que o irmão Felipe está aí e pedir para ele nos atualizar, não é? Falar um pouco lá, né, sobre sua mãe. Nós temos orado, já sabemos, né? E o Felipe está acompanhando-se bem de perto a situação da Dalila, e nós cremos, né, temos a certeza que Deus continua no controle, assim como foi para a Nadine, dessa belezura aí do lado do Felipe, também será com a nossa querida irmã Dalila. Fala aí com a gente, Felipe. Pessoal, boa noite. Obrigado, tá, pastor, por tudo, pelas orações, pelos incentivos, pelo acompanhar de perto. Irmãos, a luta continua. Depois de uma semana com a Nadine na UTI, agora minha mãe entrou e ela entrou na UTI no sábado. E desde sábado eles vêm tentando todas as manobras possíveis, que fossem possíveis, para não ter que entubá-la. Inclusive na segunda-feira à noite eu fui chamado lá para ficar perto dela, que ela estava um pouco inquieta com a questão da máscara de oxigênio. E ali eu fiquei de 7 da noite até as 2 da manhã cantando com ela, orando, pegando na mão dela, falando com ela coisas boas que pudessem trazer esperança, que era para ficar quieta, obedecer os médicos, colocar máscara. E ela entendeu, eu saí de lá, ela estava bem mais quieta, mais tranquila, mais aliviada, mais, né, confortada. Mas como os médicos notaram que houve uma evolução no esforço dela para respirar, eles optaram por entubá-la para, de fato, preservar a energia dela. Ela está gastando muita energia, né, para respirar. Então, eles a entubaram na manhã de hoje. Ela está entubada. Acabei de conversar agora, 5 minutos atrás, com um dos médicos que está olhando minha mãe de perto lá. São os anjos que Deus coloca, né, na nossa vida. E um grande amigo nosso, ele falou: Felipe, olha, sua mãe está entubada, mas ela está bem, tá? Ela está evoluindo bacana. Das comorbidades todas, a que mais assim assusta no caso dela é a questão da obesidade, mas isso assim, a gente está pronando ela, quando deita o paciente de frente, ele respira bem, está tendo boa troca gasosa, o CO2 está saindo, o oxigênio está entrando, o que é muito importante. Ele falou: olha, se fosse a minha mãe eu ficaria tranquilo, saberia que ela vai sair, mas vamos acompanhar o que Deus vai fazer, como vai ser a evolução da Dalila nesse momento, né? Então, assim, foi uma palavra muito boa que eu recebi agora, minuto antes de sentar aqui para cantar, eu estava no telefone ali com ele. Então, graças a Deus, mesmo entubada, minha mãe está recarregando as energias, está poupando energia, o que é muito bom, né? E Deus está fazendo a obra. E ele falou: continua orando, continua orando. Eu falei para ele, eu vou mandar para ele a torre de oração, para ele ver tanto de gente que está orando por ela. Eu falei: nós estamos orando por vocês, médicos, enfermeiros, pela minha mãe, por mais pessoas que estão aí na UTI. Irmãos, cada dia que eu vou lá pegar o boletim médico, de fato eu vejo milagres. Pessoas que estavam há 33 dias na UTI, saindo bem de lá,
pessoas que tinham já a sentença de morte, Deus ressuscitando, trazendo a vida, enfim. Tem sido um tempo de muita luta para nós, fato. A gente tem sofrido muito com isso, mas também tem sido um tempo que nós temos visto de perto o poder de Deus, o amor de Deus. E eu quero pedir aos irmãos que estão orando por nós, que orem também pela Nadine. Ela está muito sensibilizada, porque ela mora, né, na casa dos meus pais, então ela fica mais perto da minha mãe. Orem pelo meu pai, ele testou positivo, está em isolamento, nem a gente pode ir lá, né, ficar com ele, ele está sozinho em casa. Mas tá bem, meu pai tá bem, tá, gente? Tá assintomático, sentiu nem cócegas no pé. O negócio é forte. Ore pela Roberta, ela tá grávida, também testou positivo. Ore pelo Leandro, que também testou positivo, está em isolamento, dentro de casa. Os dois estão muito apreensivos, mas Deus tem cuidado deles. Tá? Em relação à gravidez da Roberta, o médico já nos garantiu que o bebê tá bem. A Roberta e o Leandro estão assintomáticos. Não haverá nenhuma interferência na gravidez da Roberta, mas a minha preocupação com a Roberta é em relação às pressões que ela tem vivido, né? Ela está construindo, minha mãe está no TI e a gravidez. Então a gente tem que cuidar dela emocionalmente para que ela tenha um restante de gravidez tranquilo e possa aí ter um bom momento, ter um bom parto. No mais é isso, irmãos. Contamos com as orações de vocês. De fato, estamos no olho do furacão, mas o mais importante é que Deus está conosco no meio dessa tempestade. A Tatiana briga comigo, né? Você tá querendo pagar de forte? Gente, eu tô com uma paz que não tem explicação. Essa paz vem do Senhor. É claro que a gente fica preocupado, a gente fica ansioso às vezes, mas quando a gente se lembra do Deus que nós servimos, do Deus que nos acompanhou durante toda a nossa história, a gente fica tranquilo, que nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não dorme no volante, como eu falo para os meus adolescentes. Deus não pisca os olhos, Ele está sempre de olho aberto. Nós somos a menina dos olhos do Senhor e Ele de fato tem cuidado de nós. Falei com o pastor Jatacho, com o pastor Alessandro, que a minha mãe, desde quando nós morávamos no bairro Santa Terezinha, a minha mãe sempre foi mulher de Deus. A nossa casa ficava entre o centro de Macumba e a casa da Mãe de Santo. Nos sábados à tarde, minha mãe fazia um culto, né, para as crianças do bairro, da rua, que era muita criança na rua, né? E nesse culto, até os filhos da Mãe de Santos, os netos da Mãe de Santos, se converteram. Né? Para você ver como que ela sempre foi uma mulher usada por Deus. Então, eu não tenho dúvida que minha mãe é uma mulher de Deus, é uma guerreira do Senhor, que Deus lá na UTI está segurando a mão dela. Então, isso me tranquiliza muito, me conforta muito, e eu sei que também está confortando os irmãos ao saber disso. Não é? Então, vamos continuar orando, intercedendo, para que Deus faça um milagre e a minha mãe possa sair bem lá da UTI, que o nome dele seja glorificado através da vida dela, mas que contudo seja feita a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Eu creio. Pastor, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Amém. Fica firme, pastor, fica firme. Essas lutas vão passar, tá? Tamo junto. Amém. Junto e misturado. Amém. Graças a Deus, né? Essa é a alegria do crente, né, irmãos? Mesmo passando por um momento de luta, dificuldade, ainda louvamos, cantamos ao Senhor, porque sabemos que Ele que está no controle de todas as coisas e Ele pode muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E graças a Deus por isso, pela presença constante do Senhor conosco, né? Pela sua bênção maravilhosa, sempre a nos cuidar, em nome de Jesus. E nós temos a alegria de ter hoje à noite conosco o pastor Eduardo Gomes de Souza. Se o pastor já estiver nos ouvindo, vou pedir para abrir sua câmera aí, o microfone. Está ouvindo, pastor? Estou ouvindo bem, pastor. Não sei se vocês estão me ouvindo. Ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo e Deus realmente tem uma palavra hoje para o nosso coração. Pastor Eduardo é pastor titular da Primeira Igreja Batista em Cataguases, não é isso? Lá na Zona da Mata, próximo a Juiz de Fora. E ele é um amigo pessoal, uma pessoa muito querida, ele e toda a sua família. E estamos aproveitando nesse tempo em que nós estamos transmitindo nossos cultos, né, através da live aqui do Zoom, para contar com a boa vontade dos amigos. E eu o convidei na segunda-feira e ele de pronto
atendeu ao nosso convite, ao nosso pedido, e tem uma palavra muito especial para o nosso coração, como nós já divulgamos aí, não é? Durante a semana, que é sobre a presença de Jesus nos tempos difíceis. E certamente Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração hoje à noite, em nome de Jesus. Pastor, fique à vontade entre nós, esteja como se estivesse na sua casa, eu sei que você está. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar profunda e abundantemente a sua palavra no nosso coração hoje. Amém. Pastor Hélio, obrigado pelo convite, né? Jamais poderia negar esse convite e gostaria ainda de ressaltar aqui que o pastor Hélio foi quem me batizou no ano de 1994, ali na Igreja Batista Itatiaia, e fui um dos primeiros, ou o primeiro batismo, né, que o pastor Hélio fez ali. Eu estava naquele grupo, e ali eu cresci, desenvolvi na fé. Pastor Hélio foi quem me enviou para o seminário, foi quem também me ordenou, pediu minha ordenação ao ministério, e foi quem também realizou o meu casamento, foi quem apresentou a minha filha. Então, sou muito grato, minha família é muito grata a Deus pela vida do pastor Hélio. Não pudemos estar aí com vocês na posse, na igreja, na PIB de Governador Valadares, mas meu pai esteve, o pastor, nosso pastor aqui, Zalmir, que é nosso auxiliar aqui na igreja, esteve presente, nossa igreja esteve representada aí. Então, estamos muito felizes de ver o ministério do pastor Hélio sendo desenvolvido aí em Valadares, da mesma maneira com a qual ele desenvolveu ali em BH, né? Nosso desejo, nossa oração é que seja tão bem sucedido quanto foi ali em Belo Horizonte. Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero pedir desculpa aí a imagem não está muito boa. Eu tive que acessar um outro computador aqui, porque nós não conseguimos pelo meu smartphone aqui, que tem uma iluminação melhor, uma imagem melhor. Mas eu creio que a mensagem do Senhor chegará ao seu coração, e a reflexão que nós queremos fazer nessa noite com vocês está lá no texto de João, capítulo 20, do verso 19 ao versículo de número 23. Ele também se encontra, o mesmo texto, né? Se encontra também no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 36 ao versículo 38. Então, por algumas vezes nós utilizaremos o texto de João, em outras vezes utilizaremos o texto de Lucas, mas eu sempre vou referenciar o texto que estiver utilizando, para que os irmãos possam acompanhar aí com a sua Bíblia, que certamente está aberta. E eu gostaria de iniciar essa fala, porque quando nós falamos em tempos difíceis, né, a presença de Jesus em momentos ou em tempos difíceis, é impossível a gente não fazer um panorama do que nós estamos vivenciando nos nossos dias com relação a essa pandemia, né, que pegou todos nós de surpresa. Não imaginávamos, né, que essa pandemia teria o tamanho que ela está se mostrando nesse momento. E quando nós falamos de uma pandemia, e quando nós pensamos numa pandemia, nós precisamos pensar em tudo aquilo que ela traz para nós, né? Ela traz medo, ela traz insegurança, ela traz incertezas, ela traz solidão, ela traz angústia, ela traz depressão, ela traz doenças, ela traz consigo muitas coisas, desemprego, né? Nós temos acompanhado aí e visto
né, tudo aquilo que tem acontecido diante dessa pandemia. Nós acabamos de ouvir o nosso irmão pedindo oração aí, dizendo que o seu pai também testou positivo, mas graças a Deus, o cuidado do Senhor sobre a vida dele. E falando sobre isso, nós então nos contextualizamos nesse tempo que também podemos dizer como tempo difícil. Nós estamos vivenciando um tempo de muitas dificuldades. Não diferentemente, os discípulos também, nesse texto que nós lemos, eles também estavam enfrentando tempos difíceis. Nós estamos aqui justamente no domingo imediato após a crucificação do nosso Senhor. Então, nós estamos aqui, os discípulos estão aqui, né, no texto em que nós citamos aí, de João capítulo 20, a partir do versículo 19, o versículo de número 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Se nós pegarmos a mesma referência lá de Lucas, capítulo 24, o versículo 36, vai dizer assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 37 de Lucas 24 vai dizer: eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então, nesses 3 versículos que nós aqui citamos e lemos, vai nos traçar um perfil de todo o pânico que os discípulos estavam vivenciando durante esses dias que eram dias de luto, eram dias de pânico. Não eram dias de pandemia, mas o clima que cercava os discípulos talvez fosse muito semelhante ao clima que nós vivenciamos hoje. Veja só algumas palavras, por exemplo, que nós encontramos nesses versículos que nós acabamos de ler. A Bíblia diz aí, por exemplo, que os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus porque eles haviam prendido o Senhor Jesus, haviam feito um julgamento do Senhor Jesus e havia crucificado o Senhor Jesus. Então, veja só que eles estavam também com medo dos judeus, né? Outra palavra que aparece aqui é a palavra terror. Eles estavam aterrorizados. A outra palavra é confuso, estavam confusos, perturbados, cheios de dúvidas, e, inclusive, acharam que quando Jesus apareceu ali, eles acharam até que era um fantasma. Então, veja só que os sentimentos que cercavam os discípulos naquele momento eram sentimentos, um turbilhão de sentimentos que, na verdade, podemos aparelhá-los ao que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Nós também podemos dizer que estamos vivendo com medo, com muitas incertezas, estamos presenciando um terror, estamos confusos, estamos perturbados, estamos cheios de dúvidas. Eu não sei se você já tem visto fantasmas, né? Eu espero que não, mas essa é uma realidade, a realidade que os discípulos estavam vivenciando é uma realidade que nós estamos vivendo. E, de certa forma, eles estavam presenciando um certo isolamento ali também, porque a Bíblia diz que eles estavam ali no primeiro dia da semana, todos eles fechados dentro de casa, com as portas trancadas. Então, eles também estavam trancados dentro de casa, e até isso também nós nos assemelhamos aí ao que os discípulos estavam vivenciando. Como dissemos,
havia um turbilhão de sentimentos, de dúvidas que estavam assolando os discípulos naquele momento. O contexto ali, os irmãos conhecem muito bem, que era um contexto de morte, em que Cristo havia sido crucificado, havia sido sepultado, e eles estavam com medo de que o mesmo que aconteceu com Jesus viesse também a acontecer com eles. Alguns discípulos já haviam voltado para suas casas, mas os apóstolos estavam aqui trancados, com medos, cheios de pavor. E a grande questão é o seguinte: o que é que Jesus ofereceu a esses discípulos que estavam trancados, cheios de terror, cheios de pavor, cheios de dúvidas, cheios de medo? O que é que Jesus ofereceu para eles? Porque Jesus aparece ali no meio deles. E é o mesmo que Jesus tem a nos oferecer nos nossos dias. Então, nós precisamos aqui fazer um paralelo, uma aplicação de princípios e de certezas que aconteceram com aqueles discípulos e que certamente também vai e tem acontecido conosco em nome de Jesus. E a primeira certeza que eu tenho aqui, a primeira coisa que aconteceu, que Jesus ofereceu aos seus discípulos, está aí no versículo 19 do Evangelho de João, capítulo 20. Ele aparece no meio dos seus discípulos, as portas estando trancadas, Jesus se põe no meio deles e diz para eles: paz seja convosco. É justamente isso, a paz seja com vocês. Jesus se aproximou daqueles discípulos que estavam com o coração cheio de medo. Meu querido, você que me ouve nessa noite, eu também não sei aqui como você se encontra. Eu não sei se no seu coração existe medo, existe pânico. Eu não sei se você está sendo assombrado por fantasmas do desemprego, por depressões, por angústias. Eu não sei o que é que você tem vivido, mas uma certeza eu tenho: Jesus, ele tem uma palavra para você, e a palavra que ele tem para você nessa noite é a mesma que ele teve para os discípulos. Ele se apresenta diante de nós dizendo o seguinte: paz seja sobre a sua vida. O nosso desejo é que você experimente paz. O nosso desejo é que você experimente aquela paz que a Bíblia diz que o mundo não entende, o mundo não compreende, e é essa paz que o Senhor Jesus veio oferecer. Olha, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Eu tenho certeza que você que me ouve, aonde quer que você esteja agora, nesse momento, a presença de Jesus é com você, porque você está reunido aqui comigo e com os demais irmãos, em nome do Senhor. Então, isso é uma promessa que se cumpre na sua vida, a presença dele nesse momento com você. E a presença dele traz paz. A presença dele, ela traz uma paz que o mundo não entende, que as pessoas não compreendem. E não é uma paz apenas externa, não é apenas um dito de paz, mas é uma paz também interiorana. Veja só que aqueles discípulos estavam vivenciando uma situação, como eu disse aqui, de muito pavor, de muito medo. Eles estavam aqui pensando que iriam acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. O que eles precisavam em meio a todo aquele discurso de perseguição que estava acontecendo ali naquele momento, o que eles precisavam era, senão, de uma palavra, como a palavra oferecida por Jesus: paz, paz seja com você. E é essa palavra que eu vim trazer para você aqui nessa noite, uma palavra de paz. Meu querido, se você estiver enfrentando turbulências, dificuldades, problemas, decepções, dúvidas, angústias, seja no seu mundo interno ou seja de maneira externa, saiba de uma coisa:
a paz de Deus, que excede todo entendimento, nesse momento, de penetrar o seu coração, de inundar sua família e seu coração nesse momento, no nome de Jesus. Eu também, aqui nesse texto, tenho uma outra mensagem para você também, porque o Senhor Jesus, ele aparece diante daqueles discípulos, diz aos discípulos: paz seja convosco. E essa paz que ele trouxe aos discípulos, no versículo de número 20, diz assim, do capítulo 20 de João, versículo 20: dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado, e a Bíblia diz assim: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Houve alegria naquele momento, porque o Senhor trouxe para eles a paz. Quando o nosso coração é inundado da paz do nosso Senhor, nós experimentamos a alegria da presença dEle. A presença dEle nos alegra. Como é maravilhoso experimentarmos a presença de Jesus. E também a Bíblia diz que aí no versículo de número 21, que Jesus outra vez diz para eles: a paz seja convosco, e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus não ofereceu apenas a paz, mas ele ofereceu também uma renovação de ministério sobre a vida dos seus discípulos. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu sei, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu sei que vocês estão aí com as portas trancadas, eu sei que vocês estão com medo do que lhes esperam lá fora, eu sei que vocês têm dúvida sobre o amanhã, mas eu quero dizer para vocês, eu conto com vocês. Eu, nesse momento, o que eu preciso é usar vocês como instrumento nas minhas mãos. Meu querido, você que está aí me ouvindo, veja só que nós vivenciamos uma situação muito semelhante. Estamos trancados, estamos aqui com medo, estamos sem saber do nosso futuro. Mas uma coisa é certa: Jesus conta comigo e conta com você. Ele continua contando conosco na proclamação do Evangelho. Nós podemos fazer isso via internet, nós podemos enviar mensagens de WhatsApp, nós podemos fazer vídeos como esse que nós estamos fazendo e reunir com amigos, nós podemos pregar o Evangelho. Por isso, eu quero te dizer, não fique com medo nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de isolamento físico. Não é um isolamento social, porque nós, mesmo que por meio de internet, estamos aqui nos interagindo, né, estamos aqui interagindo, mas esse isolamento físico, mesmo diante desse isolamento físico, mesmo do som, do medo da morte que nos assombra a cada dia, né, de contaminação por esse vírus, não deixe de pregar o evangelho do nosso Deus. Esse tempo é mais do que propício para anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus conta comigo e com você. Tem um chamado para mim e um chamado para você. E assim como ele disse para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é uma palavra para você. Depois que ele enche o seu coração de paz, ele está dizendo: leve essa paz para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus aí da sua casa. Leve essa mensagem de paz para todas as pessoas que você puder levar. Que coisa maravilhosa. E além da paz, Jesus também oferece a companhia dele. Aí no versículo de número 22, a Bíblia diz assim, de João capítulo 20, verso 22, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei
o Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, naquele momento difícil, naquele momento de terror, naquele momento de pavor, que fizeram com que os discípulos se trancafiassem dentro das suas próprias casas, que eles ficassem ali isolados de todo mundo, com medo da morte. O Senhor Jesus diz para eles assim: eu estarei com vocês, eu estou lhes dando o Espírito Santo. Meus queridos, isso é fantástico, nós sabermos que o Espírito do Senhor está conosco. Ele mesmo nos disse isso lá em Mateus, quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então saiba você que Deus não se esqueceu de você, mesmo diante de um surto pandêmico como esse, mesmo diante de pavores que nos têm assolado, mesmo diante de angústias, mesmo diante de tantos medos, saiba de uma coisa: o Senhor lhe oferece paz, uma renovação de ministério e a presença real dele todos os dias com você. Ele está presente com você todos os dias, creia nisso, pode ter certeza. E por último, eu quero aqui encerrar esta mensagem também com uma última coisa que Jesus pode te oferecer em meio a essa pandemia. No versículo 23, diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhe retiveres, serão retidos. Parece que o verso 23, ele desentoa dos demais versículos aqui desse texto. Ora, Jesus aparece numa casa que estavam com janelas e portas trancadas, os discípulos estavam cheios de pavor, cheios de medo, cheios de dúvida, com medo da morte, com medo dos judeus. Eles estavam ali aterrorizados, estavam até confundindo Jesus com fantasma. E aí Jesus diz para eles assim: se vocês perdoarem os pecados de alguns, os seus pecados também serão perdoados. Sabe o que Jesus está oferecendo aos seus discípulos? Depois de oferecer paz, depois de oferecer renovação de ministério, e depois de oferecer a sua presença através do seu Espírito, Jesus oferece aos seus discípulos cura interior. É isso mesmo, ele oferece cura interior. Os discípulos estavam não só com medo, não só cheios de pavor, mas os discípulos estavam amargurados, entristecidos. Veja só que os judeus haviam acabado com o sonho dos discípulos. Eles haviam pego o seu Senhor, haviam crucificado o seu Senhor, eles estavam decepcionados. Agora, o sonho deles estava praticamente acabado, porque os judeus acabaram com aquele sonho do Messias. E aí Jesus diz assim: olha, para que vocês possam ter o ministério renovado, para que vocês possam experimentar essa paz verdadeira, vocês precisam aprender a perdoar as pessoas, porque só quando nós perdoamos, somente quando nós perdoamos, nós temos os nossos pecados também perdoados. É o que ele está dizendo. Se você retiver o seu perdão, o perdão também vai ser retido para você. É por isso, meu querido, que nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos nos isolando, nesse momento que nós estamos cheios de pavor, cheios de medo, nós estamos angustiados, nós estamos sem saber do futuro, alguns já perdendo o emprego, algumas pessoas já começando a enfrentar necessidades, outras pessoas já enfrentando a tristeza de ter que enterrar os seus parentes. Meu querido, eu quero dizer para você que em meio a tudo isso, há 4 coisas importantes. Jesus lhe oferece paz, ele lhe oferece uma renovação de ministério, ele lhe oferece a presença dele com você,
e ele oferece cura para o seu coração. Sabe, meus queridos, eu quero dizer para você aquilo que Deus tem feito na minha vida. Deus tem me curado de muitas coisas. Deus tem renovado muitas coisas da minha vida, chamado, ministério. Deus tem enchido o coração de paz e, com toda certeza, eu tenho experimentado a presença real e verdadeira dele dia após dia no meio de toda essa pandemia que nós temos vivido. A minha oração e o meu desejo é para que você, meu irmão, minha irmã, membro aí da PIB de Governador Valadares, ou de tantos outros quanto estão tendo acesso a esta mensagem nesse momento. A minha oração é para que o seu coração seja norteado de paz e que essa alegria, essa mesma alegria que os discípulos experimentaram, que vocês também possam experimentar em o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, a minha gratidão ao pastor Hélio, à igreja, e certamente estaremos com os irmãos aí em outras oportunidades. Deus abençoe vocês, um beijo aí no coração de todos e que a presença do Senhor seja real com vocês. Amém, pastor. Que mensagem maravilhosa. Fica aí um pouquinho ainda, pastor, não fecha sua câmera, não, porque essa palavra é uma palavra realmente que eu creio todos nós precisávamos ouvir, ainda mais hoje, né? E quando o pastor Eduardo falava aí dessa paz, né, que Jesus dá, que ele chega onde estão os discípulos e diz, paz seja convosco, aquela paz que Paulo fala, né, pastor Eduardo, que excede todo o entendimento, não é isso? Essa paz eu pude sentir hoje quando estive lá no velório da dona Linda, mãe da Andréia, né? Foi sepultada agora à tarde, faleceu ontem. Um momento de tristeza, de muita dor para os familiares. Eu sei que toda a nossa igreja queria estar lá, mas não pôde. Alguns irmãos estiveram representando todos, mas senti ali uma paz, sabe, pastor? Amém. Ver o testemunho do pastor Fernando ali na igreja de Vila Isa, falando de como a irmã Linda, né, era assim que ela era chamada, ela foi importante no início daquela igreja, né, e como todos estavam ali, sentindo a dor, mas sentindo a paz. A paz que eu senti agora à tarde, indo lá na casa do Felipe, né, saber notícias da irmã, nossa querida irmã Dalila, e ver que estamos todos em oração, com o coração, assim, digamos, alarmado, mas sentindo paz, e pude ouvir isso da boca do Felipe, os irmãos ouviram agora há pouco também. A paz que eu senti na Adrielma agora há pouco, quando falei com ela no WhatsApp, ela já está em casa, curada do Covid, e ela tem um testemunho muito lindo. Enfim, essa paz, né, pastor, que nós precisamos recorrer num momento como esse, né? A cada dia, pastor, a cada dia. E como eu disse, é uma paz não só externa daquilo que, dessas opressões, de tudo isso, né, que esse momento tem nos trazido, é uma paz que não só no meio de tantas perdas, mas é uma paz também que a gente experimenta no nosso interior, né, no interior do nosso coração, a certeza de saber que o nosso Deus está conosco, né? Maravilhoso. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, Amém. A Silvia aí, os tá meninos, aqui, né? O tá Caleb. Todo mundo. Estou aqui no quarto do Caleb, lá atrás está lá. Eu estou vendo o Incrível Hulk ali, a turma toda. A turma toda lá. Mas está na benção. Você tentou entrar por um outro aparelho, mas deu. Mas graças a Deus, Deus está no controle. Amém. Fico feliz em rever o irmão, saber que vocês estão bem aí. Deve estar mais frio do que aqui, com certeza. Né? Tá, não, pastor, aqui faz calor também, tá? Faz calor também? Aqui é quente. E lembrar aí desses fatos que o irmão relembrou no início, né? Momentos bons que tivemos ali em Itatiaia. Você só não falou, não sei se você se envergonha disso.
Mas é onde nós vamos te buscar, né? O pastor Eduardo, ele era atleta de um time muito importante aqui de Minas Gerais, não é isso? E a Melhor, né? igreja, Melhor não de Minas sei, Gerais. e como a igreja de Itatiaia é lá em BH, e tem vários irmãos aqui de Itatiaia, inclusive acompanhando, quando soube que você estaria aqui, eu estou vendo muita gente aqui. Que Irmão bom. Ferreira, Tião, vários irmãos. Então, o Dudu, assim que ele se converteu, desculpa chamá-lo assim, mas é o carinho, Eu e ele era gosto. atleta da equipe júnior do Cruzeiro Esporte Clube, e ali começou uma célula, não foi isso, pastor? Foi uma célula. Não, Uhum. não tinha esse nome, né, pastor? Era o antigo Não, não. NEBS, era o Núcleo de Debs, Estudo Bíblico, né? exato. E lá você pode falar de Jesus para vários atletas ali, né? Verdade. Inclusive, um amigo aí de Valadares que eu tenho no meu coração, hoje morando nos Estados Unidos, Aham. é sobrinho daquele zagueiro muito conhecido do Cruzeiro, Geraldão, né? O nome dele é Otávio, mas a gente apelidou carinhosamente de Geraldão, né? Hoje, Eu não sei lembro se do o pastor Geraldão, lembra, lembro Geraldão. dele, lembro. O nome Tá dele vendo a mesmo, gente? Otávio, ele está lá nos Estados Unidos, né? Ah, pois não. Um abraço aí. Deus Um abraço para o abençoe. Geraldão. E Isso o aí. Jefferson também, né? Que Jefferson. foi também fruto do seu trabalho. Mais tarde, Sim. ele foi o goleiro da seleção do Botafogo, não é isso? Isso mesmo. Bênção de Deus. Tive o prazer de batizá-lo, né? Graças a Deus. É, Pastor, que no nome de Jesus Deus te abençoe. Que palavra boa. Nós estamos precisando tanto aqui disso, né? amém. Tempos difíceis demais. Lia hoje no jornal que a nossa cidade, querida Governador Valadares, eu sou nascido aqui, você sabe, você é de Patinga, aqui nosso vizinho, né? Verdade. E é a quinta cidade com o maior número, né, de afetados pela Covid-19 no estado de Minas, né? Infelizmente, é um ranking onde nós estamos numa situação muito delicada. Mas peço que o irmão e a sua igreja estejam orando por nós, né? Essa igreja querida, que já tive o privilégio de estar aí algumas vezes, inclusive, se não me falha a memória, ano passado, Ano lançando aí o passado. livro, né? Isso Ano mesmo, há um passado. ano. Que Deus abençoe o irmão, sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter estado conosco aqui nesse culto, né? Eu fico te devendo mais essa. Ô, pastor, minha gratidão. Deus abençoe. Abraço na Elissandra. Amém. Abraço aí nas crianças. Elissandra foi minha professora de EBD, né? Não sei se Pois ela é, tá como professora aí, mas coloca ela como professora aí, tá, pastor? dá certo, né? Dá certo, de adolescente, tá? Tá certo. Tá bom. Pastor, um beijo para você, Deus te abençoe. Um abraço na Amém. Silvia e no Amém. Caleb e na Duda. Pastor, só falar para o irmão Pois aí, não. a gente tem um carinho muito grande pelo pastor e pela família do pastor, tá? Pois O não. pastor está sempre nas nossas orações, sempre, Amém. sempre, sempre. Eu falo aqui isso porque eu sei que a igreja de Valadares, nesse momento, ela tem um privilégio de ter o pastor na liderança dessa igreja, um privilégio. Soube fazer uma excelente escolha, né? Que Deus abençoe, que Deus guarde você e sua família, tá, pastor? Amém. Obrigado. Os amigos são sempre assim, generosos. Um abraço. Deus te Tchau. abençoe em nome de Jesus. Amém. Com Deus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos. Nadine, você está aí, Nadine Felipe? Estamos aqui. Firme e forte. Vamos louvar a Deus? Vamos. Louvar o Senhor em nome de Jesus, porque Ele é bom, né? Maravilhoso. Quem derrama paz, quem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra
a glória seja dada a ti, pelo que tem feito, pelo que tem sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Amém, glória a Deus. Música matou saudades aqui agora, hein? Nadine e Felipe foram lá no fundo buscar algo tremendo e muito bom para nós. Que bom, louvar o Senhor. Quero aproveitar o gancho, né, da conversa do pastor Hélio com o pastor Eduardo e ler o texto bíblico que o pastor Hélio citou, que é importante para a nossa vida nesse momento, e eu tenho nele como um texto que acalma o nosso coração em meio a esses problemas que a gente tem encarado no dia a dia. Ele diz assim, Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7, nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto me chama muita atenção porque ele não é um texto escatológico. Quando fala que Deus está próximo aqui, não está falando de que Deus está chegando, que ele está voltando. Não se trata de um texto que está abordando a questão dos fins dos tempos. Não. Se trata de um texto que fala que ele está perto da gente. Por isso, acalme o nosso coração. E acalmando o nosso coração, levando a ele os nossos pedidos com orações, com súplicas, com ação de graça, a paz de Deus, que excede tudo aquilo que imaginamos pensando, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Por isso que eu entendo perfeitamente quando uma pessoa está passando por lutas e ela tem o Senhor como Deus e ela fala, estou tão tranquilo, estou tão em paz. Por quê? Ele promove essa paz na gente, porque a gente lança sobre ele os cuidados devidos. E ele, como Deus que é maravilhoso e bondoso, vem sobre nós e derrama a paz. Queridos, eu estou com 3 pedidos de oração aqui para serem feitos, que é do José Souza, e ele fala o seguinte: boa noite, pastor Hélio. Peço oração por minha esposa Derli, que tem sentido muita dor por conta da artrose e artrite. Então vamos estar orando pelo José de Souza e pela sua esposa Derli. Vi Moreno, né? Ele pede oração pela irmã Hilta Henriques. Né? A irmã Hilta mora lá no Jardim Pérola, estive visitando ela um tempo atrás, vizinha da irmã Helena. Vamos estar orando sim pela irmã Hilta. E a irmã Claudete pede oração pelo seu pai, que ele não está passando bem. Vamos estar orando, né, também por esse irmão amado e querido que nós temos, que é o irmão Paulo Borges. Vamos estar levando o nome dele ao trono da graça do nosso Senhor. E, queridos, continuemos a orar, né? A Nadine saiu do hospital, a Duda também teve alta, mas essa doença, ela é um pouquinho danada, ela deixa umas sequelas. Então, oremos pela recuperação das nossas irmãs. E vamos orar, continuar orando firmemente. A torre de oração está montada aí, no horário que você colocou o seu nome, cumpra o seu horário. Vamos juntos manter esse tempo inteiro de oração pela irmã Dalila, clamando a Deus pela cura, pela restauração dela, que é possível. Os irmãos lembram que há um tempo atrás, o pastor Hélio pediu oração várias vezes pelo pastor Sócrates. O pastor Sócrates, ele já é idoso e ele foi entubado. E ele saiu dessa situação e venceu o Covid. Então, nós cremos que há possibilidade plena de nós termos a irmã Dalila conosco. Então, vamos orar, vamos colocar isso diante do Senhor. Deus é fiel, Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, vamos orar.
para que Ele cumpra o milagre, para que Ele faça acontecer algo tremendo e que nós possamos glorificá-lo muito para a honra e glória do Senhor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nesse momento de oração também vou estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, consagrando a Deus e agradecendo ao Senhor por cada irmão que tem sido firme ali conosco, mantendo, segurando as cordas, né, mantendo firme o propósito e mantendo o trabalho do Senhor firme, independente de pandemia, epidemia ou qualquer outro mal que vier. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Ó Deus, pelo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor tem feito, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós nos achegamos ao teu trono de graça, Senhor Deus, na certeza que cada oração que o teu povo está fazendo, clamando por cura, clamando por restauração, clamando, Senhor Deus, Pai, o Senhor tem ouvido as nossas orações e em tempo oportuno o Senhor derramará a tua vontade. Por isso, meu Pai, chegamos diante de Ti agora com o pedido do irmão Zé de Souza, Senhor Deus, sua esposa Derli, que tem sofrido dores fortes, ó Pai amado, em nome de Cristo, visite essa irmã e que hoje à noite seja uma noite de paz para ela, que ela durma em paz, Senhor Deus. Oro também, ó Pai amado, pelo irmão Paulo Borges, ó Pai bendito, que o Senhor esteja, ó Pai, de maneira tremenda, restaurando também seu ânimo, seu vigor, Senhor Deus, tremendamente, e coloca a vida da irmã Hilton, ó Pai, diante de Ti. Ó Deus amado, o Senhor sabe o que ela está precisando, o que ela está necessitando, ó Pai. Ó Deus bendito, sê com ela. E nós também colocamos a vida da irmã Dalila, ó Pai amado, a vida da Maria, Senhor Deus. Ó Pai, há outros irmãos, ó Pai amado, que também estão sofrendo com o Covid, mas com sintomas menores. Mas, ó Pai, nesse momento nós nos achegamos agora a Ti, ó Deus bendito, clamando pela cura da irmã Dalila. Ó Deus amado, sê com ela, sê com essa restauração, Senhor. Traz a cura para ela, tira desse entubamento, Pai amado, e faz com que ela volte a respirar em paz. Foi o Senhor que nos deu fôlego de vida. É o Senhor que pode dar fôlego à irmã Dalila, Senhor Deus. E amanhã ela já tem uma melhora tremenda. Nós cremos nisso, Pai. E por isso nós pedimos ao Senhor. Mas acima de tudo, faz tua vontade, Pai. Porque ela é boa, perfeita e agradável. O nosso coração hoje é clamor de cura, de restauração. E nós cremos que o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Mas, ó Deus, acima de tudo, está a tua vontade. E é nela que nós descansamos. Pois temos certeza que o que o Senhor tem para a família Lima, Pai, é o melhor. Oramos agradecendo a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, agradecemos, ó Pai, pela restauração do pastor Hélio, Senhor Deus, que também teve um início de semana, ó Pai amado, com uma labirintite, mas graças a Deus está bem melhor. Glórias a Ti, Senhor Deus. E há muitos pedidos de oração envolvendo o Covid-19. Eu também quero colocar o nome do pastor Bruno, ó Pai amado, da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada, do Santa Rita. Pai, ser com ele, Senhor Deus. Já tivemos notícia de melhoras hoje à tarde, ó Pai amado. Já saiu do entubamento, Senhor Deus. Glória a Ti por isso. E, ó Deus amado, nós sabemos que o Senhor está agindo naquele hospital da Unimed de maneira tremenda. E que aquele andar que está tomado de gente com Covid, um dia, ó Pai, vai contar histórias de restauração maravilhosas. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, Pai, dura para sempre. Dá-nos uma noite de paz. Nos abençoe e nos guarde. É a oração que fazemos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que Deus nos abençoe ricamente para a honra e glória do Senhor.